Ok, agora tá. Ó, então, muito obrigada. Então, eu vou mais uma vez dar as boas-vindas para a Edilene. Alguns colegas já colocaram no grupo que estarão de plantão, outros tiveram alguns contratempo agora pela manhã. E é isso mesmo, pessoal. Por isso que a aula vai ficar gravada. Edilene, você é a representante da turma, estamos eu e você. Então, faça todas as perguntas que você imaginar que os colegas possam ter de dúvidas, tá bom? E aí, Isso, e esse workshop ele será disponibilizado depois para quem quiser assistir quantas vezes quiser. Lembrando que o VIP é com a Edilene, com mais quem solicitar a entrada. Parece que alguém solicitou a entrada, fez um barulhinho aqui, mas não, foi não. Tem 3 pessoas, então isso quer dizer, eu, Rogério e você. Esse Luciene aí é o Rogério que está assistindo na sala, porque se aparecer alguma coisa de diferente, ele vem correndo aqui me socorrer. Mas, enfim, quem estiver fora do grupo de WhatsApp, comprar este produto, porque eu estou para colocar este produto ou na Hotmart ou em uma outra plataforma. Este conteúdo do workshop ele foi feito com um dia ao vivo. Então, tem um grupo de WhatsApp na qual essas pessoas ficarão por um mês para tirar suas dúvidas e aquilo que eu não consegui também falar sobre suplementação, que precise desenrolar melhor. Então, eu vou abrir a apresentação aqui para me apresentar. Cadê? Só um instantinho. Área de trabalho, chega. Tá dando para ouvir. Gente, cadê a minha área de trabalho? Estou perdidinha. Não é que está aberta, não? Já está aberto, tá, ok. Então, gente, já estava aberto, é só eu ir lá e colocar a minha apresentação. Espera um instantinho, compartilhar, eu não estou conseguindo. Esse braço e essa voz do além é do Rogério, ele também é professor de vocês, mas ele fica nos bastidores. É o professor do suporte. Rogério, Só ver aqui também, tá? sim, por favor. É porque tem um jeito aqui que eu sei que vai abrir para eles, que é o do lado, essezinho, igual um livrinho. Do lado desse, isso. Pronto. Ok. Edilene, você vê a tela cheia, não é? Workshop Suplemente RIA. Sim, sim. Então, pessoal, este workshop, ele aconteceu no dia 30 de abril, e algumas pessoas vão entrar posteriormente, então nós temos um canal de comunicação, que é um grupo no WhatsApp. Quem adquire este curso tem acesso também a materiais extras pelo Telegram, e ainda algumas informações que eu falo assim, eu vou mandar no grupo, e isso então precisa ser solicitado. Algumas vezes eu já vou deixar lá no grupo, mas às vezes você comprou este workshop de algum das plataformas de ensino
e não tem acesso, naquele momento, ao grupo. Então, no final da apresentação, tem um telefone e um e-mail para você solicitar os materiais extras. Eu estou hoje ao vivo com a fisioterapeuta Edilene Mancini, que é do Mato Grosso, na cidade de Cárceres, e lá no grupo nós temos pessoas de todo o Brasil, inclusive de Portugal, que é a Areli Cols, ela é de Portugal, ela chega no Brasil semana que vem, é uma das minhas pacientes, e ela é mãe de uma criança maravilhosa, o Benjamin, que hoje tem o diagnóstico de síndrome de Down. E nós vamos falar sobre também como otimizar a saúde das pessoas sindrômicas. E então, peguem caderneta, caneca de chá ou de café, um copo com água, e comecem, então, a escrever. E tudo que você precisa ter em mente é que você não vai escrever o que eu vou falar. O que você vai escrever, o que vai vir de insights à sua cabeça. Porque esta videoaula está gravada, então você pode assistir quantas vezes quiser. Uma vez que você adquiriu a videoaula, ela é sua. Eu só peço a gentileza de não compartilhar, porque foi um trabalho de dias de responsabilidade. O valor que está extremamente acessível. São informações que vocês vão ter com muito carinho, muita responsabilidade. Então, que seja algo que você vai compartilhar o conhecimento e não a videoaula, se alguém se interessar. Então, fale sobre a possibilidade de adquiri-la, seja diretamente conosco ou nas plataformas que nós estaremos colocando esta videoaula para que as pessoas possam comprar. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciene Freitas Lemos Borlotti, meu nome estava anteriormente, e nós temos um outro professor que é o Rogério Borlotti, ele hoje está no suporte, mas provavelmente ele vai vir aqui falar algo de vez em quando. Eu sou graduada em enfermagem e obstetrícia, especialista em educação profissional pela Fiocruz, também especialista em enfermagem do trabalho, onde eu trabalhei muito com qualidade de vida, especialista em terapias integrativas, entre elas a ortomolecular, especialista em adequação nutricional, onde fortemente nós tínhamos conteúdos de suplementação e fitoterapias. E sou docente desde 1997. Para começar, eu vou falar das histórias que eu mais conto, e foi a primeira que eu comecei a contar quando eu trouxe a história para dentro das aulas, porque eu percebo o seguinte, que os grandes mestres, eles contam com símbolos, com algo que vai fazer a pessoa se enxergar naquela história, e aí, então, ele vai criar uma conexão. Como nós estamos numa aula online, já é uma situação que o professor que está do lado de cá está distante do aluno que está, perdão, do outro lado do mundo, às vezes, ou muito próximo a nós, mas não fisicamente na mesma sala. Então, eu prefiro sempre começar com alguma história. E eu separei essa, que se chama O Presente. Esta eu recebi, na época que a gente recebia as coisas mais pelo e-mail, de uma prima muito querida, ela é uma prima irmã. Nós temos a mesma idade, diferença de 14 dias, 16 dias. E nossos aniversários todos foram juntas, nossa adolescência foi sempre estudando nas mesmas escolas e até nas mesmas salas, às vezes. E um dia, quando meu esposo estava desempregado, a gente passou numa situação difícil, sabe? Eu doente, e ela mandou essa mensagem para mim, então faz muito sentido. Mas eu vou aplicar essa mensagem hoje mais para aquilo que vocês terão, porque eu acredito que será um presente o dia de hoje. Então, o que dizia naquela mensagem? Que uma pessoa recebeu um pacote de presente muito bonito, e quando ele abriu, com toda expectativa, não era o que ele esperava. E eu brinco que foi assim, foi o cunhado que mandou, e ao invés de ter um presente ali, tinha justo a conta de luz para pagar. E aí, então, ele fica frustrado, indignado com aquela pessoa e vai viver a vida dele. Só que esse mesmo ato é repetido no outro dia. Pela frustração do dia anterior, que a pessoa tinha
Eu acredito que a gente precisa aceitar uma pessoa aqui. Você consegue aceitar por aí, Rogério? Aceitei. Ok. E pela frustração, então, do dia anterior, esta pessoa, eu peço para que mantenham os microfones mutados e, na oportunidade, eu vou dar a oportunidade para vocês falarem, ok? Ele, então, deixa a caixa de presente que novamente aparece de lado e vai fazer suas atividades do dia. Lá para meio-dia, 1 hora, mais tarde, ele lembra da caixinha e fala, vou lá ver o que esse rapaz mandou para mim dessa vez. E lá dentro da caixa, gente, tinha um presente. Esse presente você pode imaginar algo que agrade a pessoa. Eu sempre falo que é uma carta desse mesmo cunhado agradecendo, porque ele sempre foi uma pessoa muito solícita e sempre socorreu ele das necessidades, e que essa pessoa, para ele, é uma referência. E aquilo, então, enche o coração dessa pessoa de alegria, porque presente não necessariamente é algo que nós precisamos ter, vamos dizer assim, de valor. Isso também é valor, ser valorizado por alguém, não é? Então, eu quero falar para vocês que hoje, o dia de hoje não é passado nem futuro, o dia de hoje é presente. Então, é assim que acontece todos os dias, nós recebemos um dia de presente para vivermos da melhor forma possível. Algumas vezes nós acreditamos que o que nos vem não é algo que é para nós. Só que ele ali estava socorrendo o cunhado e, ao mesmo tempo, socorrendo a irmã e os filhos, que são seus sobrinhos. Então, quando nós recebemos coisas para a gente resolver problemas, para a gente dar solução, e nós temos condição de ter a solução, nós estamos favorecendo também, beneficiando a nós também, porque isso é bom, ajudar as pessoas. Mas, às vezes, aquele presente do dia anterior devia ser algo que parecia não ter solução. Simplesmente viva o dia, porque no outro dia, ou bem próximo, ou talvez distante, porque está sendo construída a nossa vitória, Deus vai nos dar um dia na qual nós vamos acordar e vamos falar, recebi um presente. Eu estar aqui com vocês hoje é um presente. Uma das colegas solicitou a Laura que juntasse um grupo, porque para ter essa mentoria presencial, essa mentoria do dia inteirinho sobre suplementação, para uma única pessoa, sairia um valor de R$1.000, pessoal. Esse é o dia hoje que eu coloco. Mas quando vocês se colocaram à disposição de participar, para honra e glória do nome do Senhor, eu fiz mais do que R$1.000 no dia de hoje. Eu quero agradecer a vocês que são presentes. Dinheiro também é um valor. As pessoas colocaram como se dinheiro fosse uma infelicidade. Pelo contrário, é a partir do dinheiro que nós conseguimos promover melhores condições. Por exemplo, eu quero promover para vocês em breve um congresso, e esse congresso com valores menores do que o dia de hoje ainda, porque serão 3 dias, mas eu acredito que nós conseguimos colocar pelo menos 50 pessoas nesse congresso. Como? Eu vou pegar esses valores que eu recebi hoje e começar a fazer divulgação. Eu vou investir em divulgação e eu acredito que, então, vai ter um retorno com este congresso. Então, hoje, que vocês recebam o dia como um presente. E, para começar, eu já tinha falado com a Edilene, já tinha falado um pedacinho da aula anterior, pega caneta, papel, pega tudo que você precisa para ter uma boa aula, água, um cafezinho ou um chá. Eu estou com um cafezinho. Esse jovem rapaz aí, lindo, se vocês olharem, eu pareço bastante com ele, é o meu papito, que hoje ele descansa no Senhor. Então, ele tinha frases que a gente nunca esquece. E ele dizia assim, passarinho que não deve nada a ninguém, já está voando há muito tempo. O papai tinha várias frases, mas 2 delas a gente repete sempre. Quem escreve não esquece, e a outra, a melhor memória é a caneta e o papel. Então, se vocês quiserem citar essas frases, escrevam embaixo, Oswaldo Lemos, Oswaldo Juvenal Lemos, mas para facilitar, é Oswaldo com V, porque meu pai ficou a vida toda falando isso e eu levei muito a sério. Em todo lugar que eu vá, eu tenho um caderno, a caneta na mão, uma caderneta, um caderno na mão. Se eu não levar, eu fico um pouco assim angustiada. Até na igreja eu faço anotação, gente, das pregações dos pastores, das pastoras. Então, eu acho importante, e as anotações que eu escrevo, geralmente, são os insights.
e não necessariamente aquilo que eu estou ouvindo. Então, é mais uma orientação para que vocês também escrevam aquilo que vem à mente de vocês. O Rogério colocou aqui para mim, para que eu saiba quem é que está conosco. Então, entrou também a Laura. Laura, acabei de falar aqui que foi você que solicitou esse curso, muito obrigada. E tem mais uma pessoa. Você. Eu e Rogério estamos aqui juntos. Duas, você e um eu. Isso. Então, gente, É o Mato suplementos... Grosso representado em peso, viu? Pois é, menina, eu estou falando com o Rogério que antes eu tinha muita gente do Rio Grande do Sul, não é? Do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que eram os que mais apareciam nos meus cursos. Agora é o Centro-Oeste, mas principalmente vocês. Entrou um rapaz, parece o Gustavo, é de onde? É de Brasília? 64, gente, aí da cidade, do estado de vocês? 64, né? Não, né? 64. É, A próxima eu acho que é aqui é Brasília, né? 65. Ah, então é Mato Grosso Mato Grosso do deve Norte, ser. que fala o outro. Como que é o outro que fala, gente? É Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Gustavo. Do Sul. Mato Mas o Grosso, Mato Gustavo Grosso está do Sul. lá no grupo de... Isso, o Gustavo está no grupo de ozonoterapia. Professor, gente, estou toda feliz que eu gosto muito quando vocês se inscrevem e já tem uma trajetória. Ajuda bastante. Então, olha, hoje eu quero que vocês entendam. Os suplementos, eles podem ser de base vegetal, a gente chama de fitoterápicos, de superalimentos ou de parte dos alimentos, que a gente chama de nutracêuticos, oligoelementos também, chamado, as enzimas, proteínas, gente, aminoácidos, tantas coisas podem ser chamadas de suplementos, e os suplementos em si, eles podem ser colocados como se fosse uma mágica. Eu vou falar para vocês que não tem mágica, mas uma vez que uma pessoa já faz o básico, o que é o básico? Tratar o terreno biológico, se hidratar, gerenciar suas emoções. Quando a gente entra com a cereja do bolo, que são suplementos, nós temos resultados rápidos. Por isso que eu falo, se eu não tiver ozônio, eu tenho meus suplementos, as minhas plantas medicinais, eu trato todo mundo com isso. Tanto é que, gente, eu já falei para vocês, eu atendo online. Meninas, vocês duas que estão comigo agora, Laura e Edilene, vocês já atendem online? Oficialmente, porque online vocês já atendem. Quando alguém manda um WhatsApp para vocês, vocês mandam uma orientação. Mas vocês já têm agenda de atendimento online? Nem que seja uma pessoa por semana ou a cada 15 dias, não sei. Tem pessoas que vocês atendem online. Abre o microfone e fala para mim se vocês têm. Eu já atendi umas 3 pessoas online. Então, oficialmente de receber o Pix abençoado. Sim. Então tá bom, porque eu falo assim, que também tem os familiares que a gente atende, né? Que só recebe a oração abençoada. Bastante pra gente. Mas eu falo para vocês, nós temos que começar a criar estratégias para atender cada vez mais online. A Laura ainda está com a gente ou ela só entrou e foi ver as crianças? Laura, você Não, se estou aqui. Fala para mim, você já teve algum atendimento? Você teve algum atendimento online já? Já fez? Eu já tive atendimentos de família só, mas eu tenho procura até dos Estados Unidos, aí eu fico nessa dúvida, aí eu não tenho a biorressonância, como que eu vou avaliar? Não, você tem o questionário de rastreio metabólico. Aquele é uma forma de fazer biorressonância. Olha o que acontece. Eu vou pegar uma aula lá do outro conteúdo. Para quem não é do curso de biorressonância, eu vou explicar para vocês. A Laura e a Edilene são minhas alunas de outros cursos. E nós temos um curso que é a avaliação por biorressonância. E aí, então, as pessoas se apegam muito ao equipamento ou à testagem por testadores de homeopatia. Só que eu já coloquei lá no grupo como fazer avaliações com um questionário de rastreio metabólico.
Então, eu vou dar de presente para quem comentar, para quem tirar uma foto aqui, olha, por exemplo, e colocar no seu stories, ou fazer uma publicação comigo, eu vou mandar esse questionário de rastreio metabólico e vou gravar uma aula depois da nossa aula oficial. Eu vou gravar uma aula explicando como usar esse questionário, como pontuar e por que ele é um teste de biorressonância. Ali, gente, naquele questionário vai mostrar o que o corpo está reclamando da energia inadequada, tá? Então, é um teste de biorressonância. Vocês vão aprender a mexer melhor com aquele questionário. Então, agora que, olha, a Edilene já atendeu oficialmente, a Laura já atende algumas pessoas pelo online, e você que está aí comigo vai aprender, então, a usar os suplementos em seu favor. E eu vou falar para vocês, a minha experiência em online, eu uso todas as ferramentas, e eu quero contar para vocês de uma colega que está no grupo que hoje não está assistindo a aula online, que é a Elza. Ela mora em Goiás. Ou Mato Grosso também, gente, mas é do Centro-Oeste, vocês estão demais. A Elza, a filha dela tem o equipamento de biorressonância. Ela foi lá e fez, dela, do marido e da filha. Da filha deu tudo ótimo, a filha é ozonioterapeuta e ela também. Mas dela e do esposo deram algumas alterações. Ela mandou para mim, eu fiz a consulta da Elza online. E prescrevi vários suplementos, porque ela está numa idade que agora o organismo dela já tem uma redução de alguns hormônios. E lembre-se, os hormônios são os reguladores do metabolismo. Quando nós entramos na menopausa, ou estamos ao caminho dela, que a gente chama de climatério, alguém está com o microfone ligado, eu acho que é Edilene. Vocês podem botar o microfone? Muito obrigada, meninas. E aí, então, quando nós temos esse período, a partir dos 45 anos, gente, mas infelizmente, com pandemia e com a vida acelerada, meninas de 30, 35 anos já têm um cansaço ovariano, eu falo, um cansaço do ovário. Então, elas podem ter, muitas vezes, deixa eu chegar para cá, eu estou tentando ficar de jeito que vocês vejam o meu rosto todo. Eu acho que eu apareço já aqui. Então, essas meninas têm vindo com déficit hormonal, mesmo tendo ovários ali que deveria estar funcionando. Eu vou explicar por quê. Porque a vida hoje é tóxica. Entre essas toxinas, esses venenos do dia a dia, tem muitos xenoestrógenos. Xeno é algo estrangeiro. Se você buscar a origem da palavra, xeno é estrangeiro. Então, elas têm muitos hormônios estrangeiros. Vem de onde? Vasilhames de plástico, maquiagem, produtos de limpeza da casa, tantas outras coisas que promovem a estrogenicidade. Tem alguém querendo entrar, meu bem? Ah, a Marisa entrou. Já está participando. Seja bem-vinda. E aí, então, esses xenoestrógenos competem e aumentam, entre aspas, o estrogênio. Não é que ela tem um aumento do estrogênio, mas ela vai ficar com a característica de uma estrogenicidade. E aí, quando não há um equilíbrio entre estrogênio e progesterona, mesmo produzindo progesterona adequadamente, nós vamos ter vários sintomas da falta da progesterona, porque a progesterona e o estrogênio, eles devem estar em equilíbrio. Eu falo que eles devem estar páreos. Páreo não significa ter números iguais, mas proporções iguais. E aí essa mulher jovem começa a ter sintomas de climatério, de menopausa. Mas a Elza, como eu estava falando com você, ela tem a mesma idade, ela já tem mais de 50 anos. E aí, então, nós observamos lá pela biorressonância, mas se ela não tivesse biorressonância, eu ia identificar pelo questionário de rastreio metabólico ou pelas queixas dela. Por isso que a gente tem que aprender muito fisiologia. A professora Thelma, que é nossa aluna do curso de biorressonância e do curso de ozonioterapia, ela tem um curso de
que é funções fisiológicas. Eu pedi ela para montar esse curso, dar um valor lá no grupo e depois, então, vocês entram em contato com ela para aprender o que é uma função otimizada de um órgão e quando está entrando naquilo que a gente chama de fisiopatológico, ou seja, a função está indo em direção ao adoecimento ou já tem uma doença instalada. E aí, no caso da Elza, mesmo fazendo ozonioterapia, mesmo fazendo atividade física, mesmo tendo uma alimentação que ela julgava ser saudável, porque nós vamos aprender o seguinte, que dependendo do ciclo de vida nosso, o alimento pode não combinar, pode não ornar. Então, a gente precisa adequar as nossas necessidades. Um bebê precisa de tipo de alimento, uma criança até 1 ano, depois que saiu do leite materno, outro alimento, uma criança de 3, de 5 anos, outro tipo de alimento, um adolescente outro. Porque quando eu fico na menopausa, eu acho que o alimento que eu estava comendo desde sempre vai ornar, vai combinar comigo. Não, então eu tenho que também saber o que agora faz bem para mim, o que eu devo deixar. E aí, então, essa nossa colega, né, já que ela faz parte do grupo, de outros grupos que vocês participam, ela passou por uma consulta online comigo, e o que eu fiz foi orientar ela em relação a fitoterápicos, nutracêuticos, e aí depois de 1 mês ela estava ótima, mas ainda deu problemas gastrointestinais, eu entrei com enzimas com ela, e existem outras formas, poderia entrar com aminoácidos, poderia entrar com alguma gordura específica, que eu já tinha entrado com ácido graxos essenciais para ela, mas uma outra mais específica na forma de nutracêuticos, e por aí vai. Então, eu quero que vocês entendam que pode fazer uma mágica, porque em 1 mês, a condição geral dela melhorou, assim, ela otimizou a saúde dela, sendo que ela já era uma pessoa convertida aos bons costumes, vamos dizer. Então, os hábitos dela já favoreciam uma boa saúde, mas estava faltando a cerejinha do bolo, né? Que são os suplementos. Então, agora, podemos ir para a nossa... mais uma vez, eu já falei, mas eu quero deixar frisado. Não existe nenhuma terapia, guardem isso. Não existe nenhuma terapia que vai dar resultados se você não tiver um estilo de vida saudável. Ah, professora, mas eu tomo um remédio X lá da farmácia e a dor passa. A dor passou, mas a doença continua. Como nós estamos providenciando uma qualidade de vida, nós estamos querendo remir esta enfermidade. Às vezes, curar. Nós nunca prometemos cura, mas remissão é possível. O que é remissão? Você continua com os marcadores daquela doença, mas você não tem mais sintomas. E você tem uma saúde otimizada. Mas precisa entender que os suplementos, ele vai ter seu efeito benéfico e otimizado e um resultado visível quando o estilo de vida é saudável. Então, é necessário fazer o básico primeiro, ok, galerinha? Não existe atalho. E aí, então, começa aquilo que a Luciene sempre fala. Você tem que colocar o seu paciente no método RIA. Quem está comigo aqui no curso de suplementos vai receber uma playlist. Quem já é de outros cursos já assistiu essa playlist. Uma playlist explicando o que é o método que eu desenvolvi, que se chama Reprogramação Integral para o Autocuidado. Como que ele funciona? Ele tem 4 bases importantes. Detoxificação. Nós precisamos desinflamar esta pessoa, nós precisamos suplementar esta pessoa e efetivar. Então, gente, eu vou mandar para vocês uma playlist explicando o que é. Quem é a primeira vez que entra em contato comigo tem que entender, porque tudo que a gente fala aqui de estilo de vida, de mudança do estilo de vida para a promoção de qualidade de vida é um método. Eu consigo atender as pessoas apenas com o método, mas eu sei que as outras ferramentas, suplementos, as outras ferramentas fitoterápicos, que é mais específicos para determinadas necessidades, ozonioterapia, deixa eu lembrar uma outra coisa que a gente pode fazer, a própria biorressonância. Eu sem fazer nada com a pessoa, se eu colocar ela no método, a saúde dela já melhora. Porque eu comecei trabalhando com ele, e aí nele, nós sempre falamos de tratar o nosso terreno biológico. Vocês vão ouvir eu falando muito sobre tratar o terreno biológico. Mas eu falo errado, gente, porque nós somos, na verdade, um aquário.
Nosso corpo é 70% de água. Acontece que esta água está poluída. Por isso mesmo, eu vou encaminhar para vocês uma apresentação, 3 videozinhos da doutora Gessiane. Ela é aluna nossa do curso de ozonioterapia, ela é nossa aluna do curso de ozonioterapia, ela é nutricionista. Nossa, quando eu falo assim, porque uma vez que você vai para o curso de ozonioterapia, você se torna professor também. Edilene já me ensinou bastante coisa lá. As demais colegas que ainda não estão aqui no grupo, mas que são do curso de ozonioterapia, eu pego muito aluno com trajetórias de outros cursos, e eu falo com eles, todos os cursos foram benéficos para a sua vida. Então, assim, a gente tem que honrar quem veio primeiro. Então, quem veio primeiro na sua vida foi doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. Ah, eu não aprendi. Gente, nenhum professor dá conta de ensinar tudo que precisa de ozônio. Nenhum. Então, o que a gente tem que pegar é o quê? O melhor de cada professor e se empenhar em estudar. Mas de suplemento é a mesma coisa. Eu não vou dar conta de ensinar tudo que vocês precisam. Por isso mesmo, eu tentei me organizar para dar as fórmulas mais necessárias. Mas lá no final, eu vou deixar um brinde para vocês. 2 guias magistrais, 3 guias magistrais, para vocês terem aonde procurar mais informações, por onde pesquisar. Mas, sendo nós um aquário, que é o tal do terreno biológico, eu quero que vocês entendam que muitos estão como a primeira foto. Muita poluição. Por isso que eu quero mandar para vocês as aulas da doutora Gessiane. Eu acho que a aula 2 de detox dela, ela mostra o que é o tal do terreno biológico. É justamente o interstício, é entre uma célula e outra. E entre a célula e outra pode ter tanta coisa de toxina que impede os nutrientes de chegar na célula. E aí, o que adianta, então, eu jogar um suplemento caro? Eu falo que é enriquecer fezes. Entende? Você dá um suplemento para uma pessoa com um terreno biológico muito intoxicado. Você não vai conseguir absorver, ou você vai usar aquilo na tentativa da detoxificação. Nas fases de detox, nós temos a necessidade de ter cofatores, e os cofatores são vitaminas e minerais. Aí eu estou dando vitamina C para essa pessoa, eu estou dando magnésio para essa pessoa, eu estou dando zinco, selênio, eu estou entrando com vitamina K, mas o corpo está usando tudo que eu estou dando de suplemento para limpar a tranqueiragem que a pessoa tem. Eu sempre faço um desenho para o meu paciente, e eu falo que é assim, ó, o corpo tem um recipiente de tranqueira, só que as tranqueiras estão tão para fora que a prefeitura do corpo passa e não leva. Não pode. Não pode esse excesso. O corpo fica indignado com aquilo, porque se a prefeitura passar aqui no condomínio, onde fica a clínica, e tiver ali coisas para fora, eles podem não querer levar aquilo tudo, porque tem que caber dentro dos vasilhames de coleta. O corpo, às vezes, fica assim, indignado. Aí vem as doenças autoimunes. As doenças autoimunes é excesso de toxina no organismo. Quando você pega gente, tem mais de 50 doenças autoimunes. Qualquer delas. Assim como doenças metabólicas, câncer, doenças que a gente fala que geram mitocondriopatia, ou seja, desgaste da mitocôndria, que é a nossa organela que promove força, energia no nosso corpo. O nosso corpo vai ter dificuldade de detoxificar. E para detoxificar, precisa desses minerais e dessas vitaminas como cofatores das enzimas de detoxificação. Aí você não limpa o corpo recebe mais vitamina, recebe mais minerais, fica usando para aquilo que é mais urgente, não para otimizar a saúde. Não, ele não precisa ter saúde ótima, não. Ele está detonando o corpo, eu vou limpar ele para ele sobreviver. Quem é que escreve não, pode falar aqui no microfone. Quem compreendeu para mim que não adianta, quem compreendeu comigo aqui, que não adianta eu dar, adianta. Estou falando não adianta não, adianta porque você vai ajudar pelo menos seu corpo a se limpar. Mas você não vai ver resultados expressivos com suplementos se você não fizer o básico, que é a limpeza do terreno biológico. Laura, compreendeu essa revelação, irmã? Amém, igreja? Amém, não é? Amém.
Marisa, você que entrou agora, Marisa está com a gente? Porque às vezes vocês abrem a sala e vai dar comida para o menino, vai limpar a casa, nem está aí para mim. Marisa, está ao vivo? Eu estou sim, professora. Meu Só bem, não você estava pegou a conseguindo ligar. revelação? Entendi. Entendeu? Por quê, gente? Sim, bacana. Nós nunca vamos, ó, eu falo da mesma coisa do ozônio, tá? Nós nunca vamos deixar de ter um benefício para aquele corpo. Mas aquilo que a gente fala assim, olha, você vai começar a suplementar, você vai começar a fazer ozônio, a sua saúde vai melhorar. Não melhorou daquele jeito que se esperava, o paciente não está fazendo aquilo que precisava. Aqui, olha, quem trabalha aqui de vocês com a parte... Ei, Valentina! Beijo para você, lindeza! Gente, a Valentina é a filha da Laura. Quem está assistindo depois não está entendendo nada do que eu estou jogando vídeo. Mas, quem de vocês trabalham com estética aqui? Eu trabalho às vezes. Emagrecimento, facial. Edilene trabalha. Marisa também trabalha. Laura também. Bem, fala para mim aqui. Existe a melhor técnica que você tem, o melhor produto que você tem, se o paciente não fizer o dever de casa? Não existe. O próprio cirurgião plástico, gente, que vai fazer uma lipoaspiração, que vai fazer uma abdominoplastia, ele fala assim, olha, eu vou tirar, mas você tem que fazer a manutenção. Ele até consegue tirar a gordura de vez. Nós vamos fazer um processo aos poucos para que ela vá embora sozinha. Mas daqui a pouco, se essa pessoa... Quem faz bariátrica? Vocês acompanham pacientes com pós-bariátrico enorme, maior do que antes? Eu já peguei paciente maior do que antes. E aí, por quê? Porque acreditou que aquilo ali era mágico. Eu falo para vocês, vou voltar aqui, ó. Realmente, suplementos são mágicos, mas dentro de um corpo otimizado. A minha sobrinha teve câncer de tireoide, estava muito, muito magra, sem energia nenhuma. E aí eu peguei, chamei a família, expliquei como que tinha que ser a alimentação para ela, fiz o teste de biorressonância que a gente tem a oportunidade de fazer, nem todos têm, mas aí deu os alimentos que não ressoavam com ela, suplementos, e a minha cunhada falou... E eu não continuei ozônio, não. Ela só fez ozônio uma única vez porque ela mora em outra cidade e lá ela não conseguia os horários com a ozonioterapeuta. A minha cunhada mandou um áudio para mim falando, cunhada, muito obrigada, a Adriele está outra pessoa. Foi para a cirurgia, porque era um câncer de tireoide, recuperou rápido, usando suplementos. Entendem? A mágica está nisso. É possível, mas a pessoa tem que comprar a ideia. E aí, então, para otimizar esse organismozinho, vou pedir às meninas para que mantenham o microfone por enquanto mutados. Para otimizar, então, esta saúde, precisamos ter o principal veículo, o principal solvente, o principal meio de reações químicas. Eu entrego vitaminas, eu entrego minerais, eu entrego aminoácidos, eu entrego outros componentes, como, por exemplo, resveratrol, mas não tem um ambiente para que eles interajam com as moléculas. Eu entrego colágeno, Verisol, não estou ganhando nada por isso, mas é a melhor marca hoje que a gente tem. E a pessoa não bebe água, não tem resultado. Porque a água é um solvente e é um meio de reação química. É um meio a qual as moléculas se encontram e se interagem, ou é um meio a qual a molécula é rompida e distribui aquilo que é necessário para a construção de uma saúde adequada. Então, sem água não há detoxificação eficiente. Então, vou mandar as 3 aulas da doutora Geiciane para vocês sobre detox. Vou mandar a minha aula, o alimento água, e vou mandar minha aula água, um alimento essencial. Água essencial à vida. É este o título. Para que vocês entendam em detalhes, porque aqui eu não tenho como destrinchar tanto. Mas é a partir desta presença da água, que nós vamos poder, por exemplo, usar as nossas vitaminas não apenas para tentar limpar. Olha bem, gente, o princípio do corpo é, se eu não consigo eliminar a toxina, eu vou diluir a toxina.
Mas quando eu não tenho diluição da toxina, ou seja, eu estou desidratada, eu vou começar a promover as fases de detoxificação. E as fases de detoxificação, elas precisam dos cofatores, que são vitaminas e minerais. Então, eu não tenho água para diluir, eu vou suplementar, o suplemento vai para a via de detox e eu ainda não vou ter um resultado tão bom. Então, pensem bem, tá? A frase aqui, ó, sem água não há detoxificação eficiente. Assim, as reservas vitamínicas e minerais serão expoliadas com maior rapidez. E aí eu deixei a observação aqui, vejam os vídeos da doutora Gessiane Célio e vejam os meus vídeos também que eu encaminharei para vocês. Então, fechando o slide para passar para outro item, por que é importante você, quando vai suplementar ou qualquer outra terapia de melhora da qualidade de vida, insistir em prescrever água. O primeiro suplemento que vocês estão aprendendo a prescrever é água. Como que eu prescrevo água, professora? Cápsulas de água? Não, goladas de água. Mas como? Eu peso o paciente, multiplico por 30, 40 ou 50. Como que eu vou fazer isso, que eu vou determinar 30, 40 ou 50? O nível que ele aceita ou o nível de necessidade de detoxificação. Então, a gente vai pesar o paciente e multiplicar. E a quantidade que der, vou multiplicar aqui, ó. Eu não sei quanto eu estou pesando, mas não é mais de 70, não. Eu devo estar com 68, por aí. Eu vou colocar como se fosse 70. Então, 70 vezes 30, 2 litros e 100. Então, pega aí o peso de vocês agora e multiplica. Então, não mais do que 50, porque senão você vai tomar muita água e isso pode sobrecarregar o seu rim. Não menos que 30. Mas, professora, não estão conseguindo beber nenhum. Mínimo, você vai falar que nenhuma orientação médica é uma orientação tão fácil de seguir. E eles seguem. Eles têm que levar em conta que nós temos um conhecimento que as pessoas não têm. Existe, então, a necessidade de colocar a água como parte do processo, parte do tratamento. Entenderam, meninas? Então, como que vocês vão fazer? Pegar o peso da pessoa, multiplicar por 30, 40 ou 50. Como que eu vou determinar se é 30, 40 ou 50? Se é uma pessoa que já só bebe um copo d'água, você sabe que ela não vai conseguir de vez tomar a quantidade máxima. E se é verão, é bom que seja máxima, mas no mínimo, o mínimo, que é 30 ml, ok? Muitos estudos já falam de 30 ml, outros de 40, outros de 50, então por isso que eu falo que é de 30 a 40. E fechando aqui, a água dilui as toxinas, a água é um veículo de reação química das moléculas, então, se eu dou suplemento e não tem água, pode ser que esse suplemento não consiga fazer as interações necessárias. E se eu não bebo água e não diluo, o meu corpo vai desviar o suplemento para me detoxificar, ok? Outro ponto importante para que nós tenhamos a otimização, o uso que vai fazer resultados visíveis dos suplementos, é a pessoa ter uma alimentação limpa. Quando vocês já trabalham com biorressonância, eu sempre peço para fazer a testagem lá com os homeopáticos ou com os frascos de testagem de alimento. Se você tem um questionário de rastreio metabólico e sabe ler ele direitinho, você provavelmente vai identificar ali algumas reações também imediatas ou tardias a alimentos. Mas se você não tem estes recursos, eu vou falar para você, limpe a alimentação dessa pessoa, tire industrializados, tire o excesso de açúcar, tire o excesso de trigo e o excesso de lácteos. Eu sempre converso com os meus pacientes para que durante a semana não tenha estes alimentos. E no final de semana tenha uma refeição livre por dia. Uma na sexta, uma no sábado e uma no domingo. Porque assim, eu não estou tratando, eu não estou evitando que ele tenha os seus prazeres. E ele vai dar continuidade.
exceto quando ele tem determinadas doenças que ele vai ter que ficar isento disso por um bom tempo, por exemplo, por 21 dias ou mais. Eu negocio com o meu paciente uma semana limpa e depois ele pode entrar com... Rogério, tem alguém querendo entrar? Você pode liberar? Sim. Uma semana que ele faça essa limpeza, que eu vou encaminhar para lá no grupo para vocês, o livrinho Detox de uma semana, tá bom? Essa semana ele faça bem bonitinho, sem sair da programação. Depois, a vida dele volta, entre aspas, ao normal, com uma alimentação isenta de alimentos que não ressoam com ele. Aí eu ensino ele a fazer o BIDOT, que é o teste do duplo anel, que lá quem está na biorressonância, eu já mandei vídeos, mas eu posso compartilhar com vocês aqui, como o próprio paciente testa alguns alimentos que ele acha, mas eu ensino para eles como que ele vai se sentir quando o alimento não ressoa. A barriga estufa, a cabeça volta a doer, as pernas ficam inchadas, ele tem dificuldade para dormir. Então, se ele volta a comer determinado alimento e sente isso tudo, basta, o corpo dele já está dando sinal. Então, ó, isenta de alimentos dissonantes. Daqui a pouco eu falo quem são os principais, mas eu já falei brevemente. Mas, principalmente, uma alimentação limpa é uma alimentação que ela em si limpe você. Quais são os fascinadores, gente? Quais são os fascinadores na nossa dieta? São os vegetais, os temperos, as especiarias. Quando você prepara o alimento em casa, porque aí você não tem veneno. E olha, é o amor. Não tem voz, não. Canta, Rô, é o amor. A música do É o Amor, que vende um produto alimentício que diz que dá amor à comida, é mentirosa. Então, tire esses venenos da vida desse paciente seu. Ensine para eles as estratégias de mesclar. Eu tenho uma misturinha que chama-se temperinho do bem. Vocês vão ter que me cobrar algumas coisas que eu não estou anotando aqui, que meu caderno ficou de apoio. Mas eu acho que no próprio caderninho de orientação de detox já tem o temperinho do bem. Para poder substituir esses venenos que eles colocam e chamam de tempero, que não é tempero, gente. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Quinó, Maggi, Sazon e mais um monte de outras coisas. Eu tenho um vídeo lá no canal, por que não uso tempero pronto? Então, preparos caseiros faz com que a gente também tenha esses preparados secos, práticos, rápidos. Aqui na minha casa, eu compro um que é salsinha, alho e cebola. Eu só pergunto primeiro se tem algum conservante. Aí eu peço para olhar a ficha de descrição lá na casa de produtos naturais. E aí, então, outra coisa, fazer tudo possível para comprar um alimento orgânico. Se não comprar orgânico, tentar fazer a higiene adequada, que é as 3 águas, que eu ensino também lá dentro do método RIA. E de acordo com o nosso ciclo de vida, gente, a alimentação se torna limpa de acordo com o ciclo de vida. Eu hoje tenho 50 anos. Daqui 90 dias eu vou ter 51 anos. Eu sei que carboidratos não combinam muito bem, o meu corpo não tem mais tantos hormônios para ajudar no metabolismo para conseguir degradar carboidratos. Então, eu prefiro uma alimentação low carb para manutenção do peso e para redução dos sintomas. Eu voltar a comer carboidrato mais frequentemente, volta o calorão, volta a tristeza, volta a feiura. Eu me vejo feia, estou feia, tá? Esses dias alguém falou assim, você tá fazendo botox, né? Eu falei, não, eu sou direitinho na alimentação que orna com o meu corpinho com a idade de 50 anos, 49. Já fiz 50, já estou em 51, esqueci. A gente esquece, né? É conveniente esquecer. Mas o que eu estou falando para vocês é, no nosso ciclo de vida, no nosso dia a dia também ser agitado, eu não tenho rotina, gente. Semana passada nós fomos buscar minha sogra lá em Minas, ficamos lá 3 dias. Viemos em casa, nem viemos em casa, viemos aqui na clínica, como aqui tem um espaço para a gente dormir, dormimos aqui e fomos com ela. Ficamos até lá ontem, aí ontem dormimos lá no sítio. Ai, que sono agradável que é dormir no sítio. Aí vim para cá. Aí vou dar hoje o dia todo, vou voltar para lá. Amanhã eu atendo uma família, desde que o meu marido vai voltar a trabalhar na segunda-feira presencialmente. Temos que ir para Grande Vitória de novo. Aí vamos ficar pingando na casa de um, de outro.
E o que é essa vida agitada? Então, eu preciso de uma alimentação que reforce os nutrientes, porque senão eu vou ter que tomar 10 cápsulas de ômega 3 por dia. Não existe isso, né? Então, se eu não tiver uma boa alimentação, se eu não souber fazer as escolhas, entendo o que eu estou falando. Então, essa alimentação limpa é essa alimentação que tem vegetais preferencialmente crus, ou amornados, ou cozinhados al dente. Eu tenho lá no meu Instagram como que eu faço brócolis de 1 minuto. Então, é interessante vocês também me seguirem, porque o meu Instagram, ele tem de tudo. Ele não é específico para as aulas. É a minha vida acadêmica, é a minha vida profissional. Então, eu coloco muitas receitas lá. Temperos. Gente, quando eu falo tempero, eu estou falando de alho, cebola, açafrão, gengibre, manjericão, mas quem? Orégano, sálvia. Sálvia é o tempero da saúde da mulher. Deixa eu lembrar mais um aqui. Tomilho. Tudo que a gente tem de natural. Salsinha, coentro. Tudo que a gente tem de natural, isso tudo é muito detox. O coentro é detox de metais, se vocês não sabem. Esses detox de metais que você compra caro, a base deles é coentro. Então, a gente precisa saber. Especiarias entra o quê? Entra canela, cravo, anis estrelado, cardamomo, zimbro. Isso tudo é especiarias, ok? O preparo caseiro. Preparar seu arrozinho, seu feijão, deixar de molho o feijão, porque você vai comer fora, você até escolhe bem. Você coloca lá um pouquinho de arroz e feijão, salada, legumes cozidos, carne, mas você sabe do que foi feito o tempero daquele feijão, daquele arroz? Você sabe se o feijão ficou em demolho? Porque os grãos costumam ter muitos fitatos. E eles precisam ser oxidados antes de entrar no nosso corpo, porque senão eles vão causar mais uma instabilidade. A Laura está com a mão levantada e a Edilene também. Mas deixa eu terminar o slide, que eu já dou um tempo para vocês perguntarem. E aí, então, o preparo caseiro é importante. Os orgânicos, evitando que esses alimentos estejam intoxicados com metais tóxicos, mas também com excesso de organofosforados, né? Que são outros itens, não só metais tóxicos, e de acordo com o nosso ciclo de vida. Então, antes de passar para o próximo slide, eu vou dar a oportunidade. Pode dizer, Edilene. Na hora que você falou do... Ai, peraí, agora me deu branco. Da pessoa seguir o ciclo de vida mais saudável, os alimentos. Você falou que 3 dias ela poderia comer alguma coisa que eu me perdi ali. Não são 3 dias, são 3 refeições na semana. O que acontece? Quando a pessoa não tem uma doença autoimune, quando a pessoa não tem nada que justifique ela ficar sem o trigo, sem o leite, sem o açúcar, nós podemos conversar com ela para que ela pense 3 dias na semana, uma refeição por dia. Não jogar todas as refeições no mesmo dia, porque estraga todo o processo de saúde. Uma refeição por dia, o seu corpo dá conta de retirar as toxinas. Então, não é um dia, são 3 refeições distribuídas em dias distintos. Eu sugiro que seja uma refeição na sexta, livre, uma refeição no sábado livre, uma no domingo livre. Mas, se deu terça-feira, a turma do serviço saiu para comer pizza, coma pizza com eles e tire a sexta, ou sábado, ou domingo da refeição livre, porque você já trouxe essa refeição para terça. Não precisa ser na sexta, no sábado e no domingo, ok? Ficou claro essa parte? Sim. E uma outra dúvida. Você falou que, às vezes, quando está fazendo a consulta online, você indica eles fazer o teste do Bidort. Como você pede? Põe um alimento perto e faz lá o teste? Não é assim que faz, não. Você vai ter que assistir o vídeo. O que acontece? Tem que ter uma outra pessoa para segurar. Sim, ele vai segurar o alimento, ou colocar a mão sobre o alimento. Ah, tá. Não, eu vi esse vídeo. Entendeu? Eu fiquei pensando, falei, Então, você tem porque que... não é ele que faz tudo, não, né? Ele junto com uma outra pessoa, tá? Certinho. Obrigada.
A outra coisa que pode fazer é assinar, é escrever o nome e segurar. Por exemplo, é um alimento que ele ainda vai sair para comer. Ele pode escrever o nome, porque lembra que é energia? Eu sempre explico para vocês que você vai lá e pega o limão, corta o limão, chupa o limão. Ele pode segurar, escrever o nome do alimento e pôr na mão também. Edilene? Acho que caiu. Entendido. Ah, tá bom. Obrigada. Sim, Laura. Laura levantou a mão também? Eu preciso de mais água. Podia deixar a garrafa aqui. Laura, Falar você em levantou a mão. Sim, falar em alimentos orgânicos, eu vivi 7 anos comendo comidas orgânicas e tirei o arroz, pão. Olha, Eu era magrinha, minha pele parecia um pêssego e o cabelo não embaraçava. Eu morava nos Estados Unidos, eu comprava no mercado orgânico. As melhores comidas iam para aquele mercado, até os ovos eram orgânicos. E minha vida, um dia eu mostro foto, era totalmente diferente. Então, é muito interessante essa parte do orgânico. sim, porque você está colocando menos toxinas para o seu corpo, entende? Então, quando você coloca menos toxina, gente, deixa eu explicar para vocês. Colágeno é dependente de vitamina C. Vocês sabem, vocês trabalham com estética? O colágeno não depende de vitamina C para ser colocado no lugar que precisa? Sim ou não, meninas? Sim. Então, mas a vitamina C, ela é usada no detox. E aí, o corpo vai preferir deixar você viva ou bonita? Viva! Então, quando a gente tira as toxinas, a gente ajuda o colágeno a ir para o lugar, porque a gente não vai desviar a vitamina C para salvar a nossa vida. Coitada da vitamina C, ela tinha que ter aquela capa da supermulher, porque a vitamina C é cicatrizante, ajuda o colágeno a se fixar no lugar que ele precisa. Ela é fascinadora, porque ela ajuda no detox. A vitamina C diminui compulsão, reduz cortisol. A vitamina C é uma vitamina maravilhosa, mas nós precisamos dar ambiente para que ela possa fazer essas outras coisas, que senão ela vai ser desviada sempre para o detox. Tá bom? Mas muita gente, Lu, fala assim, vitamina C não serve para nada, o que esse negócio vai fazer? E olha só a importância, né? As pessoas não conhecem. Porque ela está sendo desviada, ela acha que não está servindo para nada, mas a vitamina C está sendo toda desviada para a função detox. Um dia que ela pegar e realmente fazer a parte que é de responsabilidade dela, ela vai ver melhorando todo o organismo. E quando eu falo vitamina C, não necessariamente eu preciso estar suplementando. Eu tenho o hábito de usar 1 grama de vitamina C por dia, porque eu uso na misturinha chamada solução de Borlotti, que algumas de vocês conhecem, e quem não conhece vai conhecer hoje na aula. Então, eu uso 1 grama de vitamina C por dia, mas eu não uso só essa 1 grama da vitamina, que é efervescente e que é também uma parte dela tóxica, porque vocês sabem que ela vem com um monte de mistura, sozinha. Pela manhã, eu espremo limão na minha água. Outra coisa que eu faço sempre é fazer chá de cítricos, eu faço chá de laranja, eu faço chá de mexerica, eu faço chá de limão, eu faço chá de caqui, eu faço chá de caqui. Eu gosto muito de pegar as folhas lá do meu vizinho, porque aqui a gente tem uma facilidade de ter essas frutas vermelhas, porque é clima frio, né? Então, a gente tem caqui, morango, isso tudo, frutas vermelhas, gente, tem muito resveratrol e muita vitamina C. Então, façam chás com frutas, tá? Aqui, nós estamos falando de suplementação, mas a suplementação, ela não é apenas de um comprimido. Eu falo que o melhor suplemento que existe é você colocar alimento que está faltando no seu dia a dia, porque eles têm ali muitos fitonutrientes. Laura, você levantou a mão ou já perguntou antes? Eu levantei porque a hora da água cortou para mim, deu assim um chutezinho aqui. Aí eu queria anotar sobre a água. Vai ter na apostila para não ficar atrasando a aula? Não, vai estar gravado, é porque deve ter sido da sua internet, porque as meninas ouviram. E tem vídeos que eu vou mandar para você também, para reforçar o conteúdo da água, tá bom?
E eu quero muito aprender a atender online. Eu vou mandar para você um e-book, para vocês todas, chamado O Alimento Água. Eu tenho o vídeo e o e-book chamado O Alimento Água. Vocês vão receber muita coisa depois dessa aula. Gente, eu sou muito intensa. Edilene pode dizer que está mais tempo comigo. A Laura começou comigo há pouco tempo. A Marisa é o primeiro curso. Mas, Edilene, conta para elas aí. Eu sou exagerada, não sou? Sim. Você faz uma perguntinha, um negócio, ela dá um caminhão de coisas para você. Desse jeito. Por isso que eu amo ela, eu amo você. Beijo para você, linda. Beijo. Marisa, tem alguma uma questão a perguntar para a gente sair desse slide? Tá tudo tranquilo, prof. Estou entendendo tudo. Perfeito. Então, vamos passar para o próximo, meninas. Aqui estão os principais alimentos inflamatórios. Professora, todo mundo tem que ficar sem glúten? Eu falo para você, todos se beneficiam de uma alimentação sem glúten. Tem uns que é uma exigência do corpo, porque o organismo não tem, não foi geneticamente programado para desfazer esta proteína, que é uma proteína de alto peso molecular. Então, algumas pessoas realmente vão ter que ficar afastados do glúten, não apenas celíacos, ok? Pessoas com doenças autoimunes se beneficiam muito. Meu bem, você pode pegar esse livrinho azul ali, o segundo, Como Tratar Doenças Autoimunes. Eu tenho o PDF deste livro, todo grupo que eu crio, eu disponibilizo o PDF, mas eu gosto de tê-lo em mãos, gente. Eu gosto de usar sempre de anotações, o meu está todo anotado. Eu tenho esse livro há alguns anos já. Esses dias teve uma recordação, o Rogério me deu de presente. Esse livro, Lugar de Médico é na Cozinha, Cirurgia Verde. Eu lembro que ele comprou um combo no meu aniversário de 47, 48 anos. E me presenteou. Fiquei extremamente feliz. Eu dava aula ainda na faculdade, e eu saí da faculdade desde 2019, então foi ou 18 ou 17 que eu tenho este livro. E esse livro fala das doenças autoimunes e mostra o quanto que o glúten e lácteos industrializados podem ser muito venenosos para quem tem doença autoimune. Eu tenho diagnóstico de fibromialgia, estou remida, não tenho sintomas, porque eu me policio bastante. Como eu falei com vocês, eu não fico isenta totalmente, mas eu coloco na semana uma refeição, 2, até 3, mas eu vejo que para mim não combina muito bem também a terceira refeição, não. Eu não tenho de detoxificar. Antes, eu sempre fazia assim, sexta, sábado e domingo. Hoje eu faço uma vez na semana, no meio da semana, outra vez lá no final de semana. No restante, eu procuro uma alimentação que eu chamo de limpa, que é essa alimentação sem glúten, principalmente o trigo, porque tem pessoas que a intolerância não é apenas ao glúten do trigo, mas outros constituintes que o trigo tem. Derivados do leite pela presença da caseína. Então, lá no glúten, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um vídeo para vocês entenderem o problema dele, que ele afasta bastante as células, os enterócitos, que são as nossas células do intestino. Mas os derivados do leite, todo mundo teme a lactose, que é o açúcar do leite. E eu vou falar para vocês que a lactose, ela dá o sinal. Quando a pessoa tem intolerância à lactose, logo vem o sintoma. Mas tem gente que tem uma dificuldade de degradar a caseína e o sintoma não vem. Pelo contrário, como a caseína é muito irritativa para as mucosas e para a pele, o corpo libera a caseomorfina e a pessoa tem uma sensação até boa quando come queijos, toma leite, se misturar ainda leite com açúcar, aí que a pessoa sente no paraíso, não é? Mas, pensa bem, o corpo está recebendo um mal-estar contínuo, que eu chamo de chuva seródia. O que é chuva seródia? É aquela chuva molha bobo. A chuvinha que você sai sem guarda-chuva, no final você está toda molhada. É diferente de quem come, por exemplo, um camarão e tem alergia, e de imediato a boca fica enorme, a garganta fica ruim, a pele irrita. Lá no caso do glúten e dos leites e derivados, as coisas vão acontecendo muito devagar, paulatinamente, e o corpo vai tendo um trabalho extra no metabolismo.
A Érica trabalha comigo há muito tempo, que é a moça que está aqui agora faxinando a clínica. Ela está ali na cozinha agora, arrumando lá. Nem sei se ela está aí ainda ou se ela já foi lá para o sítio. Eu sempre conto a história assim, que eu tinha uma kitnet, ela limpava a casa com 2 horas. Eu fui para uma casa de 3 quartos, ela limpava aquela casa com 6 horas. Eu fui para uma casa de 3 quartos e um terreno de 1.000 metros quadrados. Ela ficava o dia inteirinho lá. Aí eu falo para vocês, ela mudou? Não, eu dei mais trabalho para ela. O seu corpo é assim, nosso corpo é assim. Nós damos muito trabalho para ele demora mais para nos limpar. As pessoas não têm ideia do que estão fazendo com o próprio organismo. E aí, então, a gente precisa mostrar isso claro para o nosso paciente, que ele precisa pegar para si a responsabilidade, a parte que lhe toca. Então, quando ele come uma alimentação mais natural durante a semana e se permite uma refeição fora do padrão por 3 dias na semana, ele continua no processo de emagrecimento, ele continua no processo de melhora da dor, ele continua no processo de desinchar, mas se ele tem alguma doença que justifique, ele vai ter que se conscientizar que aquilo é para a vida, ok? E outro alimento que também, além do glúten, além do leite e derivados, além do açúcar, os ultraprocessados. O que é isso? São aqueles alimentos de industrialização. Eu estou escutando minha voz. Ou a voz que você está escutando aí. Ah, tá. A minha sogra, gente, está assistindo uma aula online. Olha que fofa. 85 anos. Mas eu pensei que era minha. Então, quando a gente pega um alimento, muitas vezes processados, a gente fala que é várias etapas de industrialização. Eu não estou falando de um azeite. Eu não estou falando de uma sardinha, apesar de que a sardinha era bom que eu fizesse em casa, mas é poucas etapas de industrialização. Eu não estou falando de um alimento que foi só envasado e que tem uma salmoura, por exemplo. E temos que ter cuidado com as salmouras, porque ali pode ter não somente água e sal e vinagre, mas isso aí é coisas de ler rótulo que é importante, não é? Mas aquele alimento que ele já nem tem mais a característica de alimento. Ele é um plástico. Ele tem sabor de alimento, ele tem cheiro de alimento, ele tem cor de alimento, mas ele é tudo com aquilo que a gente fala de acidulantes, corantes, neutralizantes, odorizantes, desodorizantes, tudo isso tem dentro, umectantes, anti-umectantes. Gente, quanto você quer comer uma lasanha? Não é um alimento que a gente está falando aqui que seria um alimento para o dia a dia. Quer comer uma lasanha de trigo? Coma a lasanha que você fez, da massa caseira que vende lá no supermercado, que ela está congelada no dia da sua refeição livre. Faça o seu molho de tomate, faça o seu molho branco, com creme de leite, não com misturas. Creme de leite fresco, preferencialmente. Se der vontade, os meus pacientes ficam muito impressionados comigo, porque eu falo assim, e eles falam assim, comprei aquele macarrão de arroz, Lu, comi. Eu, claro, você nunca vai se sentir saciada, que você não queria comer macarrão de arroz. Você queria comer macarrão. Era melhor que você fizesse um macarrão de trigo, colocasse filetes de cenoura, filetes de abobrinha, filetes de pupunha, que é o palmito, para poder reduzir um pouco o dano, mas comesse o macarrão. Você não tem doença celíaca, eu sempre falo isso para os meus pacientes, você não tem doença celíaca, você não tem doença autoimune, é só pensar como que eu posso otimizar. Eu tenho uma paciente, a Elizabeth, ela mora em Odivelas, em Portugal, e uma vez no ano ela vem visitar a família e ela tem uma presencial comigo. Então, o presencial é uma vez no ano. Mas eu consulto ela, eu consulto a nora dela, que é chilena, eu consulto o filho, as filhas, o esposo. Ela é pastora, ela é missionária, é pastora. Eu consulto os membros dela que nem estão mais reunindo lá, estão em Londres. Mas lá em Portugal, eles têm o hábito de fazer bacalhau com natas. Bacalhau com natas. É um bacalhau lá que é o bacalhau, creme de leite e batata.
Eu esqueci qual deles que é. Se vocês são de origem portuguesa, depois me corrigem. É um dos bacalhau que tem lá. Aí eu falei com ela para... Como ela está com 48 anos e o nosso corpo já não combina tanto com tanto carboidrato, ainda mais acrescido de tanta gordura, para ela pensar em algo de fazer uma salada que tivesse um baixo índice glicêmico para comer aquele bacalhau com a família. Sabe o que ela fez? Ela fez o tal bacalhau, que era só bacalhau, batata e natas. Ela colocou vegetais de baixo carboidratos, ela ficou maravilhoso, ficou gostoso, que até os portugueses elogiaram, que tem português lá, né, na igreja dela, ela fez para uma reunião da igreja, todos amaram, gente, e ela manteve a batata, porque eu falo com ela assim, que eu como purê de batata, mas o meu purê de batata tem escondidinho lá, ou uma couve-flor, ou uma abobrinha, ou então o palmito. Eu na hora de fazer o purê, eu cozinho esses outros vegetais. Tem até no meu livro um purê de batata com abobrinha. Com abobrinha, não, com couve-flor. Eu acho que alguém quer entrar. E aí, para reduzir o índice glicêmico. Porque quando a gente reduz o índice glicêmico, a gente reduz a inflamação. Se vocês não sabem, as síndromes metabólicas nada mais são do que um excesso de inflamação. Uma das meninas me perguntou sobre elevação do ácido úrico. Entendo. O corpo tem uma rota até ter o acúmulo de ácido úrico. A doença gotose, que é a crise de pessoas que estão com ácido úrico tão intenso que foi para a articulação, que foi para as juntas, ela não apareceu assim, ela não aparece do nada. A pessoa tem uma alimentação rica em carboidratos, até do bem. A gente tem que entender que os carboidratos são bem-vindos, mas eles têm um limite, principalmente um adulto com mais de 40 anos. Ele não deveria estar, porque você não tem queima calórica, gasto energético suficiente para dar conta daquele carboidrato. Aí aquele carboidrato, ele vai ser depositado, ele não pode ficar na circulação. Qual é a melhor forma do corpo depositar o carboidrato excedente? É transformando ele em gordura. Essa gordura vira gordura localizada, geralmente na região centrípeta, na cintura. Essa gordura, de vez em quando, vai ser quebrada para fornecer energia. Só que aí vai acontecer algumas reações químicas que vai produzir triglicérides altos. O triglicéride alto vai ser agido quimicamente, bioquimicamente, vai ter um resíduo metabólico. Que resíduo metabólico é esse? Ácido úrico. Então, olha bem, carboidrato demais, pança, eu falo sempre assim, barriga grande, o corpo quer usar isso como energia. Essa energia é vinda dos triglicérides. Os triglicérides rompidos viram ácido úrico, o ácido úrico se deposita nas articulações. Então, não tem como, por mais que tem medicação alopática, tem medicações alopáticas. O que é uma medicação alopática? Química, que ajuda muito a reduzir o ácido úrico e essa crise de gota, que é o allopurinol. É vendido na farmácia, assim, ó, no balcão. Você pode recomendar ao paciente de usar um allopurinol. Mas existem estratégias também alimentares, que essas sim vão resolver o problema. Que é colocar o paciente, por exemplo, em 30 dias comendo, gente, aquilo que a gente chama de o prato Mercedes-Benz. Lá, nesse caderninho que eu vou dar para vocês, tem a fotinha do prato Mercedes-Benz. 1/3 de vegetal cru, 1/3 de vegetal cozido e proteínas. E o vegetal cozido, preferencialmente, acima da terra, porque são de baixo carboidratos. Você já vai fazer o quê? Tirar quem está alimentando essa rota bioquímica de aumento dos triglicérides e que vão virar ácido úrico, que vão se depositar nas articulações. Tem alguns com a mão levantada, mas eu quero só finalizar aqui para vocês entenderem, tá? Então, quando eu falo para o paciente que ele poderia até comer ali uma lasanha, mas preferencialmente uma camada de lasanha comum, uma camada de berinjela ou abobrinha, ele já está pensando em reduzir o dano que ele mesmo está provocando pelo sabor. Porque, queira ou não queira, a alimentação também é prazer. Então, a gente pode mesclar prazer com autocuidado. Então, tudo que eu posso fazer, eu quero comer uma macarronada de talharim, feito aqui na terra. Nossa terra é, como pode falar assim, é uma terra de italianos. Aqui onde a gente mora,
tem muitos italianos, então tem muitas fábricas. Glúten é oferecido na esquina ali. Mas eu quero comer aquele macarrão, eu vou colocar vegetais juntos. E é isso que eu quero falar para vocês. O alimento inflamatório, retirar, mas é também colocar, às vezes é manter em algumas oportunidades, momentos. Eu falo que o Silvio Santos, o Silvio Santos tinha uma frase, ele hoje não está mais no programa do domingo de manhã, mas ele tinha um programa de manhã, de 7 às 7, o Silvio Santos era. Não sei se vocês lembram, até tarde da noite. E ele falava, hoje é domingo, dia de galinha com macarronada. Só que, gente, a macarronada se tornou... Macarronada, quando eu falo, é o trigo. Tem manhã, tarde, noite, lanchinho. É só trigo que as pessoas comem. Quando as pessoas começam a repensar, a saúde delas melhora. Então, aqui, ó, derivados da soja. Mas, Lu, a mulher que está na menopausa pode comer alimentos derivados da soja, não é? Lembrem-se, a soja como o trigo foram geneticamente modificados, o benefício deles já não existe mais. Gente, o trigo, o grão original, é uma bênção, porque ele é proteico. O glúten é uma proteína, mas é o excesso dessa proteína que inflama o corpo. Assim como na soja, o excesso dela promove estrogenicidade. Ao invés de regular os hormônios, vão exacerbar os hormônios. Tá? Quem não estava no início da aula, igual Marisa chegou depois, eu expliquei um pouco sobre estrogenicidade. E, gente, assistam esta aula quantas vezes forem necessárias. Depois eu vou pegar, que ela está sendo gravada, destrinchar de 1 em 1 hora, para vocês assistirem pelo YouTube. Assistam, eu falo muito devagar, então pode colocar lá até com 1,5 de rapidez, que vocês vão compreender o que eu falo. Então, vou dar a oportunidade para vocês falarem, porque eu vou sair daqui. Antes, o intestino peneira furada, que eu vou explicar no próximo slide, é promovido pelo glúten. Já a mucosa e a pele sensibilizada é provocada principalmente pelo leite e seus derivados. E o adoçante, seja ele em pó ou líquido, eles promovem irritação neurotóxica. São neurotóxicos. Mas, Lu, então como que eu vou fazer? Eu vou sair do açúcar e vou para quê? Tem stevia, não tem um sabor muito agradável, mas eu ensino para vocês fazer a remoção do açúcar ao ponto de permiti-lo, mas não ser ele o dono do sabor. Então, eu vou ensinando vocês, por exemplo, para tomar café. Quem não consegue tomar o café sem adoçar, eu dou estratégias. Fazer um chafé, que é fervendo a água do café com especiarias, porque as especiarias dão um leve toque adocicado. Cuidar de comprar um café de boa qualidade, com torra média, que seja preferencialmente orgânico, mas ter de recurso do lado da xícara, eu tomo já o café puro, porque esse café realmente, ele é do jeito que eu estou falando. Foi fervido a água com especiarias, foi passado um café de boa qualidade, então eu consigo sentir a cereja do café, porque o café é uma cereja. Se vocês nunca viram um pé de café, ele dá uma cereja, ele é doce, mas não tem sido doce por conta de misturas que colocam. E as pessoas se viciam naquele sabor forte que ainda nem gostam desse café. É triste isso. Mas aí eu falo assim, deixe do lado uma colherzinha de chá com açúcar. E vá de vez em quando, comendo aquele pouquinho de açúcar e bebendo café. Se você tem aí perto de você balinha de coco, uma balinha de coco, come um pedacinho de balinha de coco, ou então um melzinho. Só que aquele melzinho já é grande, eu acho. Não precisa chupar o melzinho todo, tá bom? Então, tem estratégias que eu falo que é a técnica da colherzinha. Lá no caderninho de orientações, eu sei que tem explicando sobre a técnica da colherzinha com mais detalhes. Pergunta, então, a Edilene, que está com a mãozinha levantada. Eu queria passar ao pessoal daquela vez que eu conversei com você, que você me instruiu a fazer o meu próprio caderninho de orientações, né? Foi. E foi muito legal. Naquele dia eu sentei, acho que fiquei a tarde inteira vaziando, olhava o seu. Acho que eu não ia fazer cópia, mas assim, eu usei muito do que eu pratiquei no meu processo também de detoxificar, desde que eu conheci você.
e montei. Aí, quando eu mostrei para alguns clientes, eles amaram, falaram assim, gente, tem a sua essência isso. Que lindo! Muito maravilhoso. E eu vou complementar mais ele depois dessas aulas. Mas vai fazendo outros. Por exemplo, você fez o seu voltado para alívio da dor. Dor. Faz um seu de semana detox, faz um seu para a saúde da mulher. Você que é fisioterapeuta sabe muitas orientações em relação à saúde da mulher. As meninas que são da área de estética, faz um para a saúde da pele e me deem de presente, igual a Edilene deu dela de presente para mim, mandou um PDF para mim. E eu já mandei para alguns pacientes quando eu tenho que tratar dor. Gente, fazer o seu próprio caderninho é libertador, porque você vai ter que estudar o meu, então você vai ficar bom e vai ter que criar outras estratégias para aquilo que você quer fazer. Essa aula de vocês aqui, eu peguei um caderninho que eu comprei há muito tempo atrás, eu vou achar ele de novo, porque eu fiz essa aula, eu lembro em cima dele. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é. De um caderninho eu fiz uma aula. Uma aula de um dia inteirinho, que é um caderno que tem o quê? 10 páginas. Às vezes você pega um livro, né? Às vezes eu pego um trecho deste livro para montar uma aula de um dia inteirinho. Entenderam? Laura pode perguntar. Tá sem som, Laura, ó. Tá sem som. Tá mudo. Mudo. Agora Eu não entendi bem o nome daquele para ácido úrico, é porque eu tenho 2 pessoas na minha família que têm a barriga bem grande, assim, a cintura, e tem o ácido úrico, que eu já identifiquei. Eu queria saber o nome para mim. Lembre-se que é uma medicação de prescrição médica. Eu citei ele aqui, eu vou te passar lá no grupo. Tá bom? Você não basta. Lembra aquela receita que você fez para mim? Olha o que eu passei para o meu cunhado, toda felizinha, joguei um balde de água fria em você. Cadê? Como que ele toma? Que horário? Qual a dose? Então, assim também. Não dá aqui, como é uma coisa que a gente vai. Pode comprar no balcão, mas tem horário para tomar, tem dose para tomar, tem coisas a se observar. E fala com eles. A professora falou uma aula inteirinha. Se você não mudar esse excesso de alimentação, muitos no passado tinha essas crises de gota porque comia muita carne vermelha, porque bebia muito refrigerante, porque bebia bebida alcoólica. Hoje é por conta de comidas ricas em carboidratos, por conta de suco com açúcar. Então, eu quero passar para você as orientações mais específicas para você passar para eles, porque eles têm que tomar para si, porque senão você vai tomar o alopurinol, que é o nome, vai reduzir as queixas principais, mas a informação está lá. Devagarzinho, vai para outro canto, porque o remédio está impedindo que agora venha para a articulação. E ela vai continuar. Síndrome metabólica é o nome da mãe dessa doença. O ácido úrico elevado está dentro de um grupo de doenças chamadas síndrome metabólica. Dá problema cardíaco, aumenta a pressão, descompensa o diabetes, ganho de peso, broxa, fica broxa, fala com os homens. Se tem homem, você fala, vai ficar broxa. Tá bom? Não tem força mais. Então, sério, eu pego no pé deles, eu falo, o problema de tudo não é a barriga, não é? É o de lá de baixo não subir. Aí eles, quem, doutora? Eu falei, o menino, o tudão, que vocês chamam de tudão. Tá? Vai ficar tudinho para o resto da vida. Mas a gente vai conversando lá no grupo, vocês vão ter tempo de me perguntar e eu desenvolver melhor essas orientações aqui. Por isso que eu falo que eu vendo suplementação, eu vendo ozonoterapia, eu vendo biorressonância, mas no fundo eu quero vender para vocês a qualidade de vida, tá bom, meninas? Sim, obrigada. Por nada, meu amor. Vamos parar para que eu possa tomar meu cafezinho de comer o ovinho, as coisinhas? Agora, ó, deixa eu ver que horas que são. Que o horário do nosso intervalo é 9h45, mas a gente já está 10h10. Aí a gente volta 10h25, tá bom? Certo? Então, vamos dar uma pausa aqui. Pronto. Eu não estou sabendo onde que eu coloco eu para não falar aqui. Você pode interromper o áudio aqui, Rô? Já está contando uns minutos aqui.